essa tarde, né? Para a gente fazer uma oração e aí depois a gente vai dar andamento. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, Senhor de toda a glória, nós te exaltamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome e aqui mais uma vez nos achegamos a ti, Senhor, com ações de graças, dedicando a ti as nossas vidas e querendo te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Abençoa todos nós que estamos aqui e aqueles que ainda hão de chegar, para que a tua bênção seja completa. Abençoando também esse projeto, Senhor Deus, que está engatinhando, mas também tem grandes possibilidades de vermos grandiosas coisas no futuro, quando alcançarmos maturidade, Senhor Deus, maiores conhecimentos, aprofundarmos ainda mais o que temos à disposição dos nossos estudos e assim podermos edificar a tua igreja, teu povo e levar conhecimento aos que estão de fora também. Abençoa este momento, Senhor, para a glória de teu amado Filho Jesus, em nome de quem nós te oramos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, a gente vai começar logo com as apresentações, eu deixo para o final a apresentação do grupo, tá certo? Então, a gente vai aqui para os irmãos que quiseram prestigiar essa atividade, a gente vai apresentar algumas questões sobre propriamente o início da igreja cristã, alguns problemas, algumas coisas boas, mas sobretudo coisas espirituais, né, que a gente vai aqui aprender e ver pela apresentação dos irmãos. A gente vai começar com o Lucas, depois a gente vai passar para o irmão Ivanildo, aí depois a gente passa para o trio, né, irmã Samília, Évila e Lívia, para fazer o desfecho aqui dessa programação da tarde. Irmão Lucas. Paz do Senhor, irmãos. Desde já peço desculpa por não ter vindo com a blusa. Estou me sentindo bem deslocado, mas é isso mesmo. Eu vou ficar com essa parte mais introdutória de explicar para os irmãos como que estava a igreja nos 3 primeiros séculos. E, obviamente, vai ser uma coisa bem geral, assim, obviamente que não dá para eu entrar em maiores detalhes. Eu coloquei uma introdução, mas a gente vai logo para a apresentação em si. Certo, tá certo, então. Então, basicamente vai ser dividido dessa forma, certo? Eu vou falar sobre o contexto do Império Romano e do paganismo, e depois eu vou falar da situação espiritual da igreja. Basicamente, a situação espiritual da igreja, bem no início, né, na era apostólica e posteriormente, uns 50, 60 anos depois, foi uma situação bem agradável, né, eles permaneceram fiéis à palavra de Deus, só que depois começou uma decadência cada vez mais crescente, né, no final do século II. Então, eu coloquei uma frase só para introduzir, que foi de um livro que a gente leu na reunião de obreiros, né, de um livro chamado A Igreja Conservadora, que o autor ele fala que para que uma religião ela permaneça, não só o cristianismo, mas qualquer religião, deve haver primeiro uma preservação dos preceitos, dos conceitos daquela religião e também uma propagação, né, deve haver uma propagação da nossa fé. E eu coloquei isso porque, como a gente vai ver, à medida que a igreja foi passando o tempo, muitos foram perdendo o fervor espiritual, perdendo todo aquilo que Cristo exigia da gente, eles foram abandonando bem aos pouquinhos, né? Mas houve um povo, que é o que o Ivanildo vai falar posteriormente, que permaneceu perseverando naqueles preceitos e também incentivando outros, né, a também a defenderem o mesmo. Por isso que ele fala que o cristão, naturalmente, ele é conservador, no sentido de conservar o que Cristo nos passou e também entregar à próxima geração, né, o que eles aprenderam. Eu acho que eu quebrei, porque ele afundou o botão. Então, o Império Romano e o paganismo. A primeira coisa que a gente tem que entender, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano,
Principalmente porque no Império Romano, o Império Romano defendia uma certa unidade entre eles, em que eles deveriam o quê? Eles deveriam prestar honra, né? Eles deveriam adorar os deuses tradicionais deles, e também eles deveriam entregar um certo incenso ao imperador, cultuar o imperador também. Isso eles faziam para que houvesse unidade dentro do império, porque, como a gente sabe, o império era uma pessoa, né, um grupo de pessoas dominando toda uma região. Então, eram várias nações, eram várias culturas, eram vários povos. Então, para que esse povo não pudesse se dividir e cada um debandar de um lado para o outro, os imperadores exigiam que determinados deuses fossem adorados. E eles entendiam que isso deveria acontecer porque esses deuses, se não fossem adorados, eles iam punir todo o império. Então, se alguém não prestasse honra e culto a esses deuses, os deuses iam ficar com raiva do império e ia acabar trazendo males a esse império, né? Eles iam ser derrotados nas guerras, haveria fome, haveria terremotos e coisas do tipo. E também havia um certo culto ao imperador. Esse culto existia porque tem um autor que ele fala o seguinte: muitos da época, muitas nações da época, muitos povos, eles tinham um sentimento de gratidão pelo que Roma fez por eles, né? Porque muitos acabaram tendo mortos os seus governadores, que eram pessoas tiranas. Então, eles criaram um sentimento de gratidão pelo império. Então, uma forma de fazer com que as pessoas continuassem com esse sentimento de gratidão pelo que Roma fez por eles, eles cultuavam o imperador por causa disso. E também porque existia uma ideia de que o imperador era um semideus, digamos assim. Então, ele deveria ser cultuado. Então, também era uma forma do Império Romano continuar com a unidade entre eles e as pessoas, né, permanecerem ali naquele regime. Porque todos eles, tendo esse sentimento de gratidão por Roma e pelo imperador e tudo mais, eles iam cultuar o imperador. E cultuando o imperador também, eles iam obedecer ao imperador. E aí eles cultuavam os deuses, né, que eram tradicionais deles, e também o imperador. Obviamente que os cristãos eles não concordavam com isso, porque os cristãos entendiam que eram falsos deuses, eram demônios, né, e por isso que os cristãos foram muito perseguidos também. Porque os cristãos eles diziam, né, que eles não iam fazer isso, eles não iam cultuar um imperador, porque só Cristo era o Senhor deles, e também eles propagavam a fé deles ativamente, dizendo que todos aqueles deuses, na verdade, eram demônios, né? E esse é o diferencial dos cristãos da época, né? Os cristãos dos primeiros séculos foram perseguidos principalmente por causa disso. Tem um autor que ele compara o que os cristãos faziam com os judeus, porque os judeus, eles até certo momento, eles se opuseram à tirania do Império Romano, mas teve um momento que os imperadores fizeram um certo acordo com eles, né? Porque eles viram que, de fato, o povo de Israel, os judeus, eles não iam retroceder em relação àqueles que eles acreditavam. Só que os imperadores viam que eles não propagavam isso. Na perspectiva dos imperadores do Império Romano, eles eram uma seita que ficava só entre eles mesmo. Então, eles não viam problema. Então, eles fizeram a exceção para os judeus, eles adoram lá o Deus deles, mas fica só entre eles, enquanto que os cristãos não. Os cristãos eles entendiam que tinham que adorar somente a Jesus, cultuar somente o único Deus, mas que isso deveria ser feito por todas as pessoas, né? E aí eu até coloquei que os cristãos eles foram tidos, né, como sacrílegos, como pessoas sem patriotismo e até mesmo ateísmo, né? Sem patriotismo, porque, ora, se você não cultua os deuses, eles vão punir toda a nação, né? E também eles não tinham esse sentimento de gratidão por Roma, porque eles viam Roma como um império pagão, né, que é contrário aos princípios de Deus. Eles eram sacrílegos porque eles não cultuavam os deuses, e também eles eram ateus na perspectiva dos romanos, porque eles não cultuavam esses deuses. Então é como se eles dissessem que esses deuses não existiam. Então, ainda que eles crescem no único Deus, na perspectiva dos romanos, eles eram ateus. E eles foram tidos, né, como essas pessoas, e aí todo problema que acontecia no império culpavam os cristãos. Tem uma frase de Tertuliano que ele fala, né, que onde há terremoto, quando há praga, quando há seca, algo do tipo, sempre há alguém na multidão que clama, né, que fala em alta voz: joguem os cristãos aos leões. Porque eles entendiam que toda coisas ruins que vinham sobre o império era por causa que também havia uma tensão entre os cristãos e o Império Romano pelo próprio estilo de vida dos cristãos.
Os cristãos, eles sabiam que não podiam cultuar os deuses, mas todo o paganismo era presente naquela sociedade. Passa para mim, Ivanildo, por favor. Todo o paganismo era presente naquela sociedade. Eu até coloquei, né? Toda a vida pública está entrelaçada com o paganismo, de forma que toda a vida pública era recheada de idolatria. Assim, cada aspecto da vida, seja o nascimento, a morte, a semeadura ou a colheita, os ventos e vulcões, tudo tinha uma divindade por trás. Então, qualquer coisa que os cristãos fizessem tinha envolvido algum tipo de idolatria. Então, por exemplo, vamos ali porque nasceu uma criança, né? Então a gente vai lá ver a criança e tudo mais. Eles iam cultuar o Deus do nascimento. Uma pessoa morreu, vamos lá no funeral. Tinha um Deus lá que representava a morte. Teve um aniversário, vou no aniversário, eles vão pegar comida e sacrificar aos deuses, né? Comida sacrificada aos deuses. Então, qualquer coisa na vida pública tinha paganismo. Então, a pessoa é pedreiro, por exemplo, e ia construir algum edifício, era um edifício, um templo dedicado a um certo deus. O tecelão ia fazer uma roupa, era uma roupa de um sacerdote que ia cultuar um certo deus. Então, como toda a vida pública ela estava entrelaçada pelo paganismo, os cristãos sempre tinham que ressaltar que eles não iam fazer aquilo porque eles adoravam somente a Jesus, somente o único Deus. Então, isso causava um mal-estar no império. De forma que, sempre quando algum imperador, por exemplo, algum governador, ele tinha em mente, né, perseguir os cristãos, a população ela logo consentia, concordava, porque ela tinha já essa rincha com os cristãos, porque eles, de fato, se colocavam como crentes, dizendo que não iam fazer nada disso. E aí eu coloquei, né, dessa forma os cristãos se excluíam de tudo isso e colocavam o império nessa insatisfação, abrindo oportunidade para que fossem perseguidos e caluniados. Eu até coloquei um adendo ali, ressaltando que as perseguições elas eram esporádicas e intermitentes. Porque muitas vezes a gente tem a visão de que elas eram contínuas, direto, sem parar. Mas não era bem assim. De tempos em tempos havia um momento que cessava a perseguição, mas logo ela vinha. E justamente ela logo vinha porque a presença dos cristãos incomodava os governadores e a população como um todo, né? Eu até falei no grupo familiar que não existia cristão 007, eu acho que é essa a expressão, porque não tinha como, né? Ou o cristão corria o risco de acabar aceitando o paganismo e se tornando idólatra, de certa forma, em algum sentido, ou ele se colocava como cristão dizendo quem ele era, mas acabava sendo incômodo no sentido que eu acabei de explicar aqui. E aí foi o que aconteceu. Como os cristãos eles colocavam o império nessa insatisfação, os governadores não gostavam muito deles, a população já começava a ver que era um povo diferente e que não aceitava o que eles aceitavam, a gente tem um outro problema também entre os cristãos da época, que como o Império Romano era uma junção de vários povos, né, várias nações, eles eram pessoas extremamente supersticiosas. Então, por causa disso, tudo aquilo que os cristãos pregavam soava estranho para eles. Então, quando se falava da ceia, né, que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, então eles atrelavam ao canibalismo. Os cristãos que se referiam uns aos outros como irmãos e irmãs, eles começaram a caluniar, dizendo que eles cometiam incesto, porque eles não sabiam em que sentido era o corpo e o sangue de Cristo, em que sentido nós somos todos irmãos e irmãs. Então acabou que, por ser um povo muito supersticioso e que já não gostava dos cristãos e que era uma doutrina nova no meio deles, então eles começaram a caluniar os cristãos. Foram acusados de canibalismo, incesto, e suas reuniões foram vistas como sinistras. Por quê? Porque tudo o que acontecia no Império, o Estado ele sabia, né? As reuniões, por exemplo, as reuniões públicas, eram registradas no Império, no Estado. Só que os cristãos não faziam isso. E tinham determinadas reuniões que eram particulares, que era, no caso, no momento da ceia, era só para aqueles que fossem batizados, confessassem o nome de Cristo, que iam participar da ceia. Então, essas reuniões mais privadas entre os cristãos faziam com que as pessoas começassem a pensar, o que é que eles estão fazendo nessas reuniões que a gente não pode participar? O que é que está acontecendo no meio deles que a gente não pode saber? Então, eles começaram a caluniar os cristãos, né, por ser algo novo para eles e também porque já não estavam gostando da presença dos cristãos, então aproveitavam a oportunidade para isso. E eu também botei ali sobre a questão dos filósofos, né, que até os filósofos se opuseram aos cristãos porque viam o que os cristãos defendiam, os escritos neotestamentários, como racionalmente infundados. Eles
pela perspectiva da filosofia pagã, não fazia muito sentido o que estava sendo defendido. Então, basicamente, o Império como um todo não estava gostando nem um pouco da presença do sal da terra e luz do mundo. Então, o Império Romano era assim, se organizava dessa forma. Havia uma diligência no culto aos deuses, para que os deuses abençoassem todo o império. Havia uma diligência em cultuar também o imperador, porque se entendia ele como semideus, e também para fazer com que toda a sociedade permanecesse una. Inclusive, sobre isso, tem um autor que a gente estuda, né, que é o Durkheim, que ele fala que quando ele estudou sobre sociedades mais primitivas, essas sociedades mais primitivas, todas elas cultuavam vários deuses, segundo seus gostos, segundo a forma como eles bem entendiam. Mas sempre as tribos dessas sociedades mais primitivas, elas tinham deuses que eram oficiais, digamos assim. E aí Durkheim fala, né, que isso era necessário para que toda aquela tribo, aquela reunião de famílias permanecesse una. Porque se todas aquelas pessoas adorassem cada família um deus, eles iam se fragmentar e a sociedade como um todo não haveria. Então tinha que haver uma oficialização de deuses que deveriam ser cultuados por todas aquelas famílias para que aquela sociedade permanecesse una, sem estar fragmentada. E é interessante isso porque a Bíblia fala que nós temos que ter unidade entre nós, né? Mas onde a gente chega, a gente causa, entre aspas, confusão, no sentido de que Jesus disse, né, que veio trazer a espada, que haveria o pai contra o filho, a mãe contra a filha, e nesse sentido, de fato, houve no Império Romano. E os governadores sabiam disso, se preocupavam com isso, e por isso que perseguiam os cristãos para que isso não viesse a vir à tona, né? E aí eu coloquei a situação espiritual da igreja, por quê? Porque, basicamente, até um certo período, até a primeira metade do século II, a igreja ela permaneceu fiel. Então, por exemplo, nós temos registros de que os cristãos eram contra cristãos entrarem no exército, serem soldados, serem magistrados, por exemplo, também. O batismo, ele era sob confissão do nome de Jesus, portanto, ele era adulto, né? Então, depois da morte do último apóstolo, houve ainda uma perseverança na doutrina neotestamentária, na doutrina dos apóstolos. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas que a igreja começou bem aos poucos, se desviar desse padrão. E aí, posteriormente, como a gente sabe, culmina no catolicismo romano. E aí eu coloquei uma frase, né, que eu tirei do Guardando a Fé, que ele diz assim: ainda que a igreja estivesse experimentando uma crescente decadência espiritual, somente no final do século II é que isso se evidencia ainda mais através de coerção dentro da igreja. Algumas heresias nesse tempo começaram a surgir, como a ideia de que o batismo e a ceia transmitem algum tipo de graça. Lucas, isso foi no final do século II? Sim, no final do século II isso começa a aparecer. Porém, a igreja como um todo ainda tinha alguma decência, então ela não aceitou de primeira essas ideias, que o batismo, que a ceia, transmite graça àqueles que estavam participando dela. Mas, por ter aparecido, a gente começa a perceber como que a igreja estava naquele momento. Então, o que é que a gente pode perceber que começou a acontecer? Né? Primeiro, centralização e hierarquização eclesiástica na igreja, o poder dos bispos metropolitanos e também a sucessão apostólica. Por causa das heresias, por causa da filosofia pagã, os bispos metropolitanos eles começaram a se preocupar com a pureza da igreja. Então, a igreja está saindo do que eles entendiam por tradição apostólica. Então, a gente deve fazer alguma coisa para que a igreja ela permaneça no padrão. Como que a gente vai fazer isso? É simples. A gente faz com que os bispos, mais especificamente os metropolitanos, eles tenham um poder maior sobre a igreja para fazer com que ela permaneça no que eles reivindicavam como tradição apostólica. E isso acontecia através da sucessão apostólica. A sucessão apostólica, tem autor que diz que é uma ideia gnóstica, porque a sucessão apostólica ela era uma reivindicação dos gnósticos. Eles entendiam, por exemplo, que depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus deixou alguns mestres gnósticos que iam fazer com que o povo chegasse a uma excelência de conhecimento que estava só com esses mestres. E alguns desses hereges, né, gnósticos, eles entendiam o apóstolo Paulo como um desses mestres. Eles pegavam os escritos do apóstolo Paulo e distorciam a maneira da filosofia gnóstica, né, do gnosticismo. Então, não que eu estou dizendo que os bispos fizeram a mesma coisa, copiaram,
mas é interessante a gente perceber que essa forma de se pensar foi absorvida por esses bispos. Então, eles começaram a traçar uma linha, desde os apóstolos até eles, para fazer com que aqueles bispos que estavam ali, e os bispos que eles mesmos iam escolher, tinham algum fundamento, alguma proximidade com os apóstolos do início, né, que escolheram bispos, esses bispos, outros bispos, esses bispos, outros bispos, até chegar neles. E aí eu coloquei uma citação do livro do pastor Eládio, que ele diz: a centralização do poder sobre a igreja nas mãos dos bispos da igreja geral era a única maneira de conservar e uniformizar doutrinariamente todas as comunidades espalhadas, para que houvesse possibilidade de continuidade do autêntico cristianismo. Então, era essa a forma que eles entendiam que deveria acontecer. O problema são dois. É que, primeiro, acabou quebrando a doutrina bíblica da independência das igrejas em cada cidade, e também a gente via que havia um apego muito grande ao poder centralizador desses homens, e não ao que o montanismo posteriormente não, na mesma época veio a enfatizar, que na verdade o regente da igreja, o guia da igreja é o Espírito Santo. Então isso estava se perdendo também por um outro motivo que eu coloquei aí. Passa para mim. Dois, admissão irrestrita de membros. Pessoas sem evidência de conversão eram batizadas e admitidas. Como a igreja passou por esse momento, a igreja também estava passando por uma frieza espiritual. Então, por causa disso, ela perdeu toda aquela exigência no Novo Testamento que mostra que o cristão ele é uma nova criatura, e, né, tudo aquilo que a gente sabe, ele saiu das trevas para a luz, né, ele é uma nova criatura, agora ele é salvo terra e luz do mundo. Na época, começou a perder começaram a abrir mão dessa questão. O pastor ele cita, né, a inserção de novos membros sem conversão causou desordem de natureza inovadoras, pois a igreja se conformava com a secularização da sociedade, abdicando de ser a noiva imaculada para ser uma instituição que aceitava qualquer tipo de sujeito. Então, com a frieza, que é muito do que a gente vê hoje em dia, aceitaram irrestritamente esses membros passaram a fazer parte da igreja. E como alguns autores falam, como essas pessoas não tinham a mente de Cristo, como diz as Escrituras, que o crente tem, eles começaram a trazer a forma de pensar da cultura local para dentro da igreja. Então começou a haver superstições dentro da igreja, começaram a serem defendidas bem aos poucos, né, bem embrionariamente dentro da igreja, algumas coisas que posteriormente vai culminar no que a Igreja Católica defendia. Por exemplo, como a superstição de que o batismo e a Santa Ceia transmite algum tipo de graça. Começou nesse momento, quando essas pessoas que não tinham nenhuma evidência de conversão vinham para a igreja ainda com a mentalidade pagã, porque não eram pessoas convertidas de fato, né? Porque não se exigia isso deles. E o terceiro ponto é a situação dos apóstatas, né? O que foi que aconteceu? A igreja fria, aceitando qualquer membro de qualquer forma, sem de fato perceber nesses membros uma mudança de vida, como diz o Novo Testamento, essas pessoas trouxeram essa mentalidade pagã para dentro da igreja. A igreja começou a perder o seu caráter de pureza, né, e de noiva imaculada. E aí depois, o que aconteceu? Sob perseguição, essas pessoas começaram a abdicar da fé. Começaram a sacrificar os deuses, começaram a sacrificar ao imperador, como uma forma de não perderem a sua vida, né? Porque eles iam ser mortos caso eles não retrocedessem atrás. E aí, por causa disso, essas pessoas depois eram readmitidas como pessoas que pecaram, mas que a igreja está ali para perdoar eles. Né? O pastor comenta, passando o tempo dessas perseguições, aqueles que negaram a fé voltaram para a igreja sem qualquer arrependimento. Os bispos da igreja geral recebiam-no sem objeções, enquanto os montanistas afirmavam que os tais não haviam dado testemunho de cristãos. Então, eles apostataram da fé, se entendiam que se apostataram da fé foi um pecado, mas que acontece, então a gente admite, perdoa eles e tudo mais. Isso aconteceu porque, na época, essas pessoas que apostatavam, elas tinham também a superstição de que a igreja era aquela que ia perdoar os pecados. Tanto que alguns deles iam aos mártires, né, pedir perdão e tudo mais. Então, por causa disso, eles voltavam para a igreja pedindo que a igreja perdoasse os pecados deles. E esses bispos, né, que não olharam para o Novo Testamento
Eles perdoavam e readmitiam essas pessoas. E muitas dessas pessoas voltavam para os seus cargos de bispos, por exemplo, né, o que era pior ainda. Então, nós tínhamos uma igreja que antes, né, exigia do crente uma vida nova, né, que de fato vivia uma vida sob a luz de Deus, como as Escrituras falam. Agora, com o passar do tempo, com a sua frieza, com a sua institucionalização, com o seu formalismo, ela começou a aceitar esses membros sem ter, de fato, com uma conversão sincera. E o pior ainda foi os apóstatas, que depois voltaram para a igreja sem problema nenhum. Paralelo a tudo a isso, tem um grupo, que é o que o Vanida vai falar, tem um grupo de crentes que está combatendo todas essas coisas e dizendo que, na verdade, a igreja tem que permanecer no seu padrão neotestamentário, né? Mostrando que, de fato, o crente é aquele que persevera até o fim, mostrando que o guia do crente é o Espírito Santo e, portanto, de toda a igreja, e que tudo aquilo que estava acontecendo estava sendo um equívoco. E aí, para a conclusão, eu coloquei, toda essa situação foi necessário, com toda essa situação foi necessário um retorno às raízes apostólicas e neotestamentárias. Com a crescente modernização, formalismo e centralização episcopal dentro da igreja, grupos se propuseram a contestar o desvio da igreja majoritária e retornar ao caminho da fidelidade radical. Estes foram chamados de anabatistas. Depois, posteriormente, alguns autores começaram a chamar todos esses grupos, né, os montanistas, os novacianos, os donatistas, todos eles de anabatistas. Os tais foram caluniados, perseguidos, ora pelo Estado romano, ora pela igreja estatal, que posteriormente vai culminar no catolicismo romano. Infelizmente, até hoje temos historiadores perpetuando a visão estigmatizada desses grupos, sem uma análise aguçada e imparcial da historicidade, da historiografia desses movimentos reacionários, né? Porque até hoje se entende que esses grupos foram grupos heréticos, como o irmão vai citar. E é isso, irmãos. Por fim, eu coloquei as referências, caso os irmãos tenham interesse de se aprofundar mais no assunto.